Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Seja muito bem-vindo à nossa série Joias Escondidas da EBD. Aqui nós não apenas estudamos a lição da Escola Bíblica Dominical, nós cavamos profundamente as Escrituras Sagradas para descobrirmos as joias escondidas que enriquecem o nosso entendimento da Palavra de Deus. O nosso objetivo não é ler a lição está nas suas mãos. O nosso objetivo aqui é fazer um comentário inteligente e em pouco tempo para que possamos ir além da revista da Escola Bíblica Dominical. Os comentários da pré-aula serão sempre publicados na segunda-feira anterior à sua aula, para que você, professor, você possa ter tempo para preparar a sua aula. Então abra aí a sua Bíblia, prepare a sua revista da EBD e venha comigo. Vamos garimpar as riquezas inesgotáveis das Sagradas Escrituras. Joias escondidas da EBD, hoje nós estudaremos a lição de número 3 do terceiro trimestre de 2026, cujo título, A Graça que Alcança Todas as Nações. E o texto áureo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. E a verdade prática diz o seguinte: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Meu querido, a introdução, aqui nesta revista, a salvação sempre foi um presente de Deus. Creia nisso. Entretanto, ao longo da história, muitas pessoas tentaram acrescentar exigências humanas ao plano da salvação. E foi exatamente isso que aconteceu aqui em Atos capítulo 15. Alguns cristãos de origem judaica, eles começaram a ensinar que, além de crer em Jesus, os gentios também precisavam guardar a lei de Moisés, especialmente a circuncisão. Essa questão parecia pequena, mas colocava em risco o próprio evangelho. E por isso, o Concílio de Jerusalém tornou-se um dos acontecimentos mais importantes da história da igreja. Ali ficou claro que ninguém é salvo pelas obras da lei. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Uma grande lição desta passagem é esta: quando a graça permanece no centro da igreja, a unidade é preservada e o evangelho ele continua alcançando todas as nações. Vamos para o primeiro tópico: quando a graça preserva a unidade da igreja. E o primeiro subtópico do primeiro tópico diz o seguinte: fala sobre o Concílio de Jerusalém. Meu querido, em Atos 15, registra o primeiro grande concílio da igreja. A discussão era séria. Os gentios, eles precisavam tornar-se judeus para serem salvos. Era absurdo isso. Observa a sabedoria dos apóstolos. Eles não decidiram a questão com base em opiniões pessoais. Buscaram primeiramente a direção nas Escrituras e naquilo que Deus já havia realizado. Aqui nós encontramos uma joia escondida. Presta atenção. Os grandes problemas da igreja são resolvidos quando a palavra de Deus ocupa o centro das decisões. E qual que é a aplicação para nós hoje, a igreja de hoje? Meus queridos, sempre que colocamos tradições acima da palavra, surgem divisões. Mas quando a Bíblia permanece como nossa autoridade, a unidade ela é preservada. Agora vamos para o segundo subtópico do primeiro tópico. Fala sobre o relatório de Pedro, Atos 15, de 7 a 11. Pedro relembra a conversão de Cornélio.
Foi Deus quem derramou o Espírito Santo sobre os gentios. E não houve diferença. O mesmo Espírito, ele foi concedido aos judeus e aos gentios. Pedro, então, ele faz uma declaração extraordinária. Que declaração foi essa? Ele diz, olha, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Observe que Pedro, ele não disse que os gentios seriam salvos como os judeus. Pedro afirmou que os judeus seriam salvos da mesma maneira que os gentios. Olha que interessante. Pela graça. Salvos pela graça. E que joia maravilhosa nós encontramos aqui. Até os judeus, eles precisavam da mesma graça. Qual que é a aplicação para nós hoje? Meus queridos, ninguém possui privilégios diante de Deus. Saiba disso. Todos nós dependemos da mesma graça salvadora. E vamos para o terceiro subtópico do primeiro tópico. O relatório de Paulo e Barnabé. Depois de Pedro, Paulo e Barnabé relataram tudo o que Deus havia feito entre os gentios. Eles não falaram de estratégias. Não destacaram seus próprios méritos. Deram toda a glória a Deus, ao Senhor. Os milagres confirmavam que Deus havia aceitado aqueles povos, sem exigir que primeiro se tornassem judeus. Isso demonstra que o Evangelho ele rompe barreiras culturais. A graça alcança pessoas em todas as nações. Agora vamos para o quarto subtópico do primeiro tópico, o discurso de Tiago. Tiago, irmãos, encerra o debate mostrando que tudo aquilo já estava previsto nas Escrituras Sagradas. Ele cita o profeta Amós. Isso revela outra joia escondida. O Novo Testamento nunca contradiz o Antigo Testamento. As promessas feitas pelos profetas estavam sendo cumpridas diante dos olhos de toda a igreja. E qual que é essa aplicação deste aprendizado para nós hoje, para a igreja de hoje? O aprendizado é, a graça nunca anulou a palavra de Deus. Ela cumpriu aquilo que Deus já havia prometido. Meu querido, então vamos para o segundo tópico. Um presente de salvação para todos. E o primeiro subtópico do tópico 2, o que é a graça de Deus. Meu querido, a graça é o favor imerecido de Deus. É receber aquilo que jamais poderíamos conquistar por nossos próprios méritos. Não somos salvos porque merecemos. Ninguém é salvo porque merece. Nós somos salvos porque Deus nos ama. Alguém definiu a graça da seguinte forma: graça é Deus dando ao pecador aquilo que ele jamais poderia comprar. Isso é graça. Essa definição resume muito bem o ensino bíblico. E vamos lá. Segundo subtópico do tópico 2. Jesus Cristo é a manifestação da graça. A graça, meu querido, não é apenas uma doutrina. A graça tem nome. A graça se chama Jesus Cristo. João escreveu dizendo, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Na cruz nós encontramos a maior demonstração da graça de Deus. Na cruz do Calvário. Ali Deus ofereceu perdão aos que nada podiam oferecer em troca. Agora, professor, pense nisso. Sempre que pregarmos sobre a graça, nós devemos conduzir os nossos alunos até Cristo. A graça, meu querido, não é um conceito. A graça é uma pessoa. Pense nisso. Terceiro subtópico do tópico 2. A graça é para todos os povos. Uma das maiores verdades ensinadas em Atos capítulo 15 é que Deus não faz acepção de pessoas.
Desde o início das Escrituras, o plano de Deus nunca foi salvar apenas a nação. Quando Deus chamou Abraão, ele fez uma promessa extraordinária. Que promessa foi essa? Lá em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel foi escolhido para ser um canal de bênção e não um grupo privilegiado com exclusividade de salvação, de forma alguma. Em Cristo, essa promessa começou a cumprir-se plenamente. E por isso Paulo escreveu. Olha o que Paulo disse. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Está lá em Romanos 10:12. Aqui, meus queridos, nós encontramos uma joia escondida. Que joia é essa? A graça de Deus derruba todas as barreiras. Barreiras étnicas, culturais, sociais, econômicas, religiosas. Derruba tudo. E diante da cruz, todos somos igualmente pecadores. E todos nós necessitamos da mesma graça salvadora. Não existe um evangelho para judeus e outro para gentios, de forma alguma. Não existe um salvador para ricos e outro para pobres, de forma alguma. Existe um único Senhor e uma única salvação para toda a humanidade. E qual que é a aplicação para nós hoje desse aprendizado? A igreja deve anunciar o evangelho sem fazer distinção de pessoas. A nossa missão, a sua missão, é alcançar a todos. Sejam crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas simples, autoridades, povos de todas as culturas e nações. A graça de Deus, ela continua alcançando todos aqueles que se arrependem e colocam a sua fé em Jesus Cristo. Terceiro tópico, crescendo na graça. E o primeiro subtópico do tópico 3, como nos aproximar do trono da graça. Meus queridos, Hebreus 4,16 diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Observe, nós não nos aproximamos com medo, não, nem confiando em nossos méritos de forma alguma. Nós entramos confiando na obra de Cristo. Essa é uma das maiores bênçãos da nova aliança. Segundo tópico do tópico 3. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? Meu querido, a resposta é simples. Sempre. Nós devemos nos achegar nos dias de alegria, nos dias de tristeza, nas vitórias, nas lutas. A graça nunca está fechada para aqueles que buscam ao Senhor. Terceiro subtópico do tópico 3. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Hebreus responde. Recebemos misericórdia. Encontramos graça. Somos socorridos no momento oportuno. Que promessa maravilhosa, que coisa extraordinária. Deus nunca abandona aqueles que dependem da sua graça, nunca. E quais são as aplicações desse aprendizado para nós, para a igreja hoje? A salvação continua sendo exclusivamente pela graça mediante a fé. E nenhuma tradição ela pode substituir a obra de Cristo. A igreja deve permanecer unida em torno do Evangelho. E nós devemos anunciar essa graça a todas as pessoas. E sempre que nos aproximarmos de Deus, nós encontramos misericórdia para continuar caminhando, para continuar na caminhada. Meus queridos, qual que é a conclusão aqui? O Concílio de Jerusalém, ele definiu uma verdade que permanece inabalável até os dias de hoje. A salvação nunca foi conquistada por méritos humanos. Nunca.
A salvação sempre foi um presente da graça de Deus. E foi essa verdade que abriu definitivamente as portas do Evangelho para todas as nações. E hoje nós também somos frutos daquela decisão. Porque a mesma graça que alcançou Cornélio, Sérgio Paulo, Lídia e o carcereiro de Filipos continua alcançando homens e mulheres em todo esse mundo. E para finalizarmos, preste atenção nessa verdade. A graça não procura pessoas que merecem ser salvas. A graça transforma pecadores que reconhecem que precisam de um Salvador. Mas lembre-se, a verdade não muda com o tempo. Ela continua sendo o nosso fundamento. Meu querido, se você gostou deste estudo, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até a próxima lição, a lição da EBD, se assim o Senhor nos permitir. E até lá.